Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço para análise aprofundada e troca de múltiplas perspectivas sobre ideias fundamentais. Hoje, eu quero que você feche os olhos por um segundo e pense naquela antiga mercearia de bairro. Ou talvez, sabe, a padaria da sua infância. Aquela coisa bem nostálgica, né? Exatamente. Você pisa na loja e é uma expectativa quase mágica de familiaridade. O dono do balcão não apenas sabe o seu nome, mas ele lembra que você prefere o pão mais torrado, ele sabe qual marca de café você compra e ainda pergunta como foi a cirurgia do seu avô. É uma imagem muito acolhedora, sem dúvida. É a memória mais pura de como os negócios costumavam ser feitos, na base da confiança mútua e do relacionamento profundo. Mas o problema surge quando tentamos levar essa mesma familiaridade, essa precisão artesanal da mercearia, para um ambiente corporativo moderno. Uhum. A questão da escala. Sim, a escala. Quando uma empresa precisa lidar com milhares ou até milhões de consumidores simultaneamente, essa clareza se perde, a paisagem torna-se nebulosa. E o desafio de replicar essa intimidade em larga escala nos traz ao centro da nossa discussão de hoje. Que é a verdadeira essência do Customer Relationship Management, o famoso CRM nas organizações. Isso. A nossa divergência central é bastante clara, baseada no nosso material de análise. O sucesso do CRM depende fundamentalmente de uma mudança cultural e filosófica na empresa, ou é a infraestrutura tecnológica e automação de dados o verdadeiro motor que gera valor e viabiliza a estratégia? Para deixar claro de onde eu parto, eu argumento que o CRM é, antes de tudo, uma filosofia de negócios. É focado no relacionamento. A tecnologia é apenas um suporte secundário para uma mudança de atitude corporativa. Eu estou plenamente convencida disso. Bom, e a minha posição, em contraste, é que essa visão filosófica é bonita. É poética, na verdade, mas é completamente ineficaz e inescalável na prática. Sem a tecnologia, não existe gestão de relacionamento moderno. Eu sustento que são os sistemas de automação, o cruzamento em tempo real de dados e as integrações profundas que criam a real vantagem competitiva. A filosofia, por si só, não sobrevive à complexidade do mercado. Olha, vamos desdobrar isso, porque a origem do CRM nasce justamente dessa premissa absoluta de um tratamento one-to-one, sabe? O marketing um a um. Sim, o conceito histórico. Exato. A intenção de construir uma parceria de longo prazo baseada em empatia precede qualquer software. Pense no dono da mercearia que eu citei. A ferramenta dele era um caderninho de papel. Era primária, mas a intenção por trás daquele registro era altamente sofisticada. Ele anotava para servir melhor. Hoje, o que eu vejo no mercado são empresas comprando licenças caríssimas de software. Elas instalam sistemas complexos, mas esquecem de mudar a atitude corporativa. Se você adota a ferramenta, mas o seu funcionário não coloca o cliente no centro das decisões diárias, você não tem um CRM. Você tem um banco de dados inútil e absurdamente caro. A intenção humana de servir precisa vir antes do código. Não, peraí. Você está reduzindo a tecnologia a um mero banco de dados. E é aí que a sua premissa falha ao encontrar o mundo real. Falha? Como assim? Falha porque a escala muda tudo. Eu reconheço a validade histórica do caderninho da mercearia, claro. Mas a definição de CRM hoje é intrinsecamente tecnológica. O próprio material que estamos analisando aponta para práticas apoiadas por tecnologias para analisar interações e prever desejos. Pensa na economia básica do marketing. O Kotler já dizia, e isso é central no nosso texto base, que o custo de adquirir um novo cliente é de 5 a 7 vezes maior do que manter um atual. Sim, a retenção é fundamental, eu não discordo disso. A retenção é a força vital da lucratividade. E em um cenário altamente competitivo, gerenciar essa retenção de forma puramente filosófica ou baseada nessa sua intenção humana de servir é humanamente impossível. Mas a intenção é exatamente o que dita a qualidade da retenção. Se não há intenção, há apenas spam. Não quando o volume esmaga a capacidade cognitiva da sua equipe. Como você lembra do aniversário, do histórico de compras, das preferências de pagamento e das últimas reclamações de 100 mil clientes? Você simplesmente não lembra. É claro que a mente humana tem limites. Exatamente.
Sem a automação de rotinas, sem a infraestrutura em nuvem para atualizar esses dados em tempo real, a sua intenção de ser empático morre na mesa de operações. A tecnologia não é um suporte secundário, como você disse. Ela é o alicerce absoluto que torna a estratégia concebível. O software analisa interações e otimiza a rentabilidade de uma forma sistemática que nenhum grupo de humanos conseguiria replicar, por mais bem-intencionados que sejam. Eu não estou negando que os computadores processam dados mais rápido que os humanos. Obviamente, eles processam. Mas a evolução do marketing transacional, aquela venda fria de bater meta a qualquer custo, sabe? A evolução disso para o marketing relacional não ocorreu porque os processadores ficaram mais rápidos. Ocorreu por uma necessidade de mercado. Ocorreu porque as empresas perceberam que o modelo transacional estava saturado. A personalização, emocional e o diálogo formam um núcleo duro do sucesso. Deixe-me usar uma imagem mais ancorada na nossa realidade corporativa. Vá em frente. Implementar um CRM focado apenas na tecnologia é como equipar o cockpit de um avião com os radares mais avançados do mundo. Mas colocar na cadeira do piloto alguém que não entende a física do voo, ou pior, alguém que não se importa com a segurança dos passageiros. O radar aponta a tempestade, claro, mas é o intelecto, a experiência e a responsabilidade daquele piloto que decidem como desviar dela de forma segura. A ferramenta não salva o voo sozinho. A analogia do piloto é interessante, muito bem construída. Mas vamos trazer isso para o chão de fábrica, para o dia a dia das vendas. Como você aplica essa filosofia em escala? A velocidade e o poder de processamento não são apenas facilitadores, eles mudam a natureza do que é possível fazer. Pensa na mecânica do cross-selling e do upselling, a venda cruzada e a venda de produtos superiores. Duas práticas que, se feitas sem sensibilidade, irritam profundamente o consumidor. Irritam se forem feitas às cegas. Mas é exatamente a tecnologia que remove a cegueira. A identificação de qual cliente está propenso a comprar um produto complementar não nasce de uma conversa empática de meia hora. Nasce de mineração de dados. E a mineração de dados substitui o relacionamento humano? Nesse caso, ela viabiliza. O algoritmo pega o histórico de compras desse cliente nos últimos 5 anos, cruza com o comportamento de navegação dele no site na última semana, compara com milhões de outros perfis semelhantes e dispara uma oferta personalizada no exato momento da necessidade. Os bancos de dados saíram da área de TI e foram para a linha de frente das vendas justamente por isso. Essa precisão cirúrgica de oferecer o que a pessoa quer antes mesmo dela verbalizar que quer, não é uma vitória da empatia. É um trunfo puramente algorítmico. Triunfo algorítmico. Olha, se você lidera uma equipe de vendas ouvindo isso, provavelmente está balançando a cabeça agora. Porque o algoritmo pode te dar o melhor diagnóstico preditivo do mundo. Ele pode te dizer, que o cliente X tem 80% de chance de comprar o produto Y agora. Mas se na hora de fazer a abordagem a sua equipe de vendas for fria, robótica ou estiver apenas tentando empurrar uma meta de final de mês, essa métrica perfeita não se converte em relacionamento. Ela converte em venda, muitas vezes. Ela se converte em incômodo. Você confia tanto no algoritmo, mas eu aposto que você já foi alvo de um retargeting bizarro, né? Recebendo anúncios repetitivos de algo que você já comprou ou que não faz o menor sentido para o seu momento de vida. Ah, claro! Claro que já fui. Mas aí que tá, isso é falha de parametrização do software. Não é uma prova de que a premissa tecnológica é inferior à filosófica. Eu diria que é uma falha de cultura, antes de tudo. E isso nos leva diretamente ao maior gargalo das empresas hoje, o desafio da implementação. Sabe por que a maioria das implementações de CRM falha catastroficamente e gera prejuízos milionários? Porque os processos são mal desenhados. Porque a gestão foca na parametrização do software e ignora as pessoas. A implantação de um CRM exige uma mudança radical na cultura da empresa. O vendedor muitas vezes vê o sistema apenas como uma ferramenta de vigilância, um Big Brother da gerência para contar quantas ligações ele fez no dia. Sim, isso é uma dor real na adoção de novas tecnologias.
a resistência da equipe. Terrível. Ele não alimenta os dados corretamente, ele preenche qualquer coisa só para cumprir tabela, e aí o projeto inteiro desmorona. Garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo. A adesão verdadeira só acontece quando há uma transformação filosófica profunda antes do login. Antes do login. Sim, o colaborador precisa internalizar que o objetivo da empresa não é apenas extrair dinheiro daquele contato, mas criar e compartilhar benefícios mútuos. Sem essa cultura de colocar o relacionamento em primeiro lugar como força motriz, o sistema operacional mais brilhante do Vale do Silício é abandonado às moscas em 3 meses. Olha, eu entendo a dor psicológica do vendedor que você descreve. Ninguém gosta de ser microgerenciado. Mas eu discordo frontalmente sobre o gatilho que resolve esse problema. Você diz que é preciso uma transformação filosófica antes do uso. Sinto muito, mais palestras motivacionais sobre colocar o cliente no centro e dinâmicas de RH não mudam o comportamento enraizado de uma equipe de venda sob pressão. Então o que muda? Sabe o que muda a cultura? A utilidade bruta. A adesão orgânica ocorre quando a tecnologia prova o seu valor utilitário na trincheira do dia a dia. Você está argumentando que um aplicativo mais intuitivo resolve anos de resistência corporativa? Não estou falando de ser apenas mais intuitivo. Estou falando de salvar a sanidade do profissional e colocar dinheiro no bolso dele. Pensa no Mobile CRM, o sistema rodando direto no smartphone do vendedor em campo, integrado na nuvem. Vamos olhar para a mecânica da coisa. Antigamente, o vendedor passava o dia na rua, voltava para o escritório às 5 da tarde exausto e ainda tinha que digitar pilhas de cartões de visita no sistema. Sim, o trabalho administrativo maçante. Exatamente. E ele odiava o CRM por causa disso. Hoje, com o Mobile CRM, ele sai de uma reunião, dita um áudio para o celular e a inteligência artificial do sistema transcreve, atualiza o cadastro do cliente, agenda automaticamente o retorno para a semana seguinte e já dispara um e-mail de agradecimento parametrizado. Tá, mas isso é automação de rotina. Sim, e a automação gera o que nós chamamos de descarregamento cognitivo. Quando esse vendedor percebe que a ferramenta está poupando 3, 4 horas da semana dele e que a facilidade imensa de não esquecer o follow-up está fazendo com que ele feche mais negócios, ele abraça o sistema. A utilidade pragmática vence a resistência. A tecnologia é o que impulsiona a mudança de comportamento, devolvendo tempo para a linha de frente. A cultura muda porque a ferramenta funcionou e não o inverso. Perceba a ironia no seu próprio argumento. Você descreve brilhantemente como a automação libera o tempo do vendedor. Mas ela libera o tempo para ele fazer o quê? Para ir para casa mais cedo? Não? Para prospectar mais. Para investir esse tempo no que é estritamente relacional. O atendimento humano, personalizado, a escuta ativa do cliente. A tecnologia automatiza o irrelevante para que o humano tenha tempo de ser humano com seu cliente. O fim de tudo isso continua sendo uma filosofia puramente relacional. E, se nós expandirmos nossas fronteiras para fora das 4 paredes da empresa, para o ambiente digital atual com o Social CRM, essa premissa de que a empatia reina se torna ainda mais inabalável. O Social CRM é uma arena onde a tecnologia e o comportamento do consumidor colidem em tempo real. Mas eu não o chamaria de um trunfo puramente emplático. Longe disso. Expande o conceito do gerenciamento para as redes sociais. O objetivo aqui não é apenas registrar dados, mas monitorar a pulsação emocional do mercado. Imagina que um consumidor insatisfeito poste uma reclamação inflamada no Twitter ou no LinkedIn, ameaçando cancelar um grande contrato. A tecnologia capta isso em segundos, através de alertas por palavra-chave. Fantástico! Sim, o rastreamento em tempo real. Mas o alerta é inútil se a empresa não tiver uma cultura de resposta adequada. Tratar aquele consumidor com exclusividade ali, publicamente, entendendo a frustração dele e mitigando a crise para não perder a reputação para a concorrência. Isso requer tato humano, compreensão de contexto, ironia e tom. A tecnologia apita o radar, dizendo há um míssil vindo. A filosofia humanizada é quem negocia a paz. Eu entendo o apelo dessa visão de gerenciamento de crise. Mas reduzir o Social CRM e o eCRM,
O CRM eletrônico focado no comportamento online a apagar incêndios no Twitter é ignorar 90% da mecânica de como essas ferramentas operam e geram lucro. No cenário macro e estratégico, o ambiente online serve fundamentalmente para mineração de dados, o data mining. Transformar o cliente em dados para extrair lucro é exatamente esse o distanciamento que mata a confiança corporativa. Não é distanciamento, é o pragmatismo de entender quem realmente está disposto a ter um relacionamento com a sua marca e quem está apenas consumindo a sua infraestrutura de graça. O ICRM serve para entender padrões de navegação, adquirir tráfego segmentado e, crucialmente, identificar e excluir clientes inativos ou audiências sem relevância que drenam o retorno sobre o investimento, nosso ROI. Um relacionamento corporativo precisa ser financeiramente viável. E isso nos leva à diferença fundamental no material entre sistemas horizontais e verticais de CRM. Certo. Os horizontais sendo plataformas genéricas que servem para qualquer indústria, de vendas de carros a seguros. Isso. E os verticais sendo sistemas desenhados sob medida para nichos extremamente específicos. Onde a empatia fica nessa equação? Ela é codificada nas regras de negócio desses sistemas verticais. Deixe-me dar o exemplo prático da educação superior, que é um mercado extremamente predatório hoje em dia. Um CRM educacional. Um setor onde reter um aluno por 4 anos é a linha que divide o lucro da falência acadêmica. Precisamente. Como um CRM educacional verticalizado funciona na prática? Ele não espera o aluno ligar chorando para trancar a matrícula. O sistema rastreia cada microinteração. Se o estudante parou de acessar o portal do aluno, se atrasou o pagamento de um boleto em 3 dias e se a catraca da faculdade registrou que ele faltou a 2 aulas seguidas da mesma matéria na terça-feira, o algoritmo junta esses pontos cegos isolados e aciona um alerta vermelho de risco de evasão. E gera uma ação preditiva. Exato. A tecnologia sinaliza a intenção de desistência antes mesmo do aluno ter formulado isso conscientemente na cabeça dele. É a arquitetura de dados e a engenharia do software ditando. Intervenha agora com a oferta de parcelamento X ou ele vai embora. A força motriz que garante a sustentabilidade financeira da instituição aqui não é a simpatia de quem atende o telefone. É a sofisticação predatória e invisível dos dados. Como o intervém? O sistema diz quem está em risco, mas a mecânica desse funil preditivo só tem eficácia final porque ela serve de palco para o cuidado humano. Se o alerta vermelho dispara e um atendente liga para esse aluno tratando com frieza, dizendo: o sistema me avisou que você não pagou o boleto e faltou. O aluno percebe a mecanização, se sente vigiado e tranca a matrícula na mesma hora. Mas o contato só foi feito por causa do sistema. Mas se a equipe de retenção olhar o histórico e descobrir através do relacionamento prévio registrado no CRM que a razão íntima daquele aluno fazer o curso é porque ele quer ser o primeiro membro da família a ter um diploma superior, a abordagem muda. A partir dessa razão emocional, o diálogo se desenrola de forma única. Seja um sistema horizontal para vender software ou no vertical para educação, o que importa é a intenção humana no final da linha. A tecnologia organizou o contato, mas só a cultura de colocar a pessoa em primeiro lugar fecha o ciclo e salva a matrícula. É uma ótima história, mas sem o rastreio sistemático do funil vertical, a equipe de retenção sequer saberia para quem ligar no meio de 20 mil alunos matriculados. Muito menos teria acesso a esse histórico íntimo para usar como alavanca. A complexidade do mercado dissolve a utilidade da boa intenção isolada. E eu vou mais além. O verdadeiro valor do CRM ocorre no nível executivo, o CRM estratégico. Os dados consolidados do comportamento dos alunos ou dos clientes no varejo não servem apenas para o consultor ser mais legal e empático na ligação. Você se refere ao M da sigla? Exato. O management, o gerenciamento. Significa transformar milhões de cliques e compras em dashboards gerenciais. Com isso, a diretoria decide se vai fechar o campus, lançar um produto novo, otimizar a cadeia logística, pivotar a empresa inteira. O gerenciamento baseado em dados consolidados em nuvem é quem guia os rumos do negócio, não a intenção artesanal da mercearia. Eu entendo perfeitamente o seu fascínio pelo management, pela gestão massiva em dashboards. E eu não sou aversa aos dados como bússola de negócios.
Contudo, eu recaio invariavelmente sobre o relationship. O R vem no meio e, logicamente, precede a gestão. Só existe algo para ser gerido se houver fundamentalmente um relacionamento prévio criado. Uma relação de consumo transacional ainda é uma relação. Sim, mas o grande perigo dessa hiperracionalização que você defende é focar tanto em como extrair valor financeiro do cliente que a empresa se esquece de como gerar valor de vida para ele. O algoritmo mais perspicaz falha se a sua marca for vista como predatória. A essência real é criar valores mútuos compartilhados. É uma parceria orgânica, humana, que resiste às flutuações e crises do mercado muito melhor do que uma regra de automação fria. É uma simbiose e eu concordo com isso. A tecnologia não opera no vácuo e a empresa precisa oferecer valor. Mas não podemos ser ingênuos sobre as razões pelas quais as grandes corporações abraçaram o relacionamento. Elas não voltaram os olhos para o atendimento ao cliente por puro altruísmo moral. Voltaram por sobrevivência. Fizeram isso porque perceberam que estavam sangrando dinheiro no marketing estritamente transacional e de massa. A tecnologia democratizou a capacidade de mapear a lucratividade de cada indivíduo. Desde um gigantesco sistema empresarial até uma plataforma freemium de entrada para startups em que o uso básico é gratuito. A tecnologia dita as regras do jogo moderno. Se você não consegue medir e escalar a sua filosofia, você não tem um negócio. Você tem um hobby caro. Chegamos, então, a uma tensão criativa bastante clara sobre o panorama corporativo. Sintetizando a nossa discussão até aqui, a minha visão permanece irredutível na premissa de que a intenção humana, o mindset genuíno da liderança e dos funcionários de colocar o cliente no centro das decisões, deve obrigatoriamente preceder o uso da ferramenta. A infraestrutura tecnológica é fantástica, claro, mas sem a mudança cultural para injetar empatia no banco de dados, o relacionamento no CRM vira apenas um jargão vazio de marketing que não engana o consumidor atual. E, por outro lado, o meu argumento permanece enraizado na realidade brutal do mercado. A complexidade vertiginosa das relações de consumo hoje, o volume insano de dados e a necessidade de velocidade transformam o gerenciamento tecnológico no pilar principal de sustentação de qualquer empresa. A retenção em massa, o descarregamento cognitivo dos funcionários, a análise preditiva e a execução de estratégias segmentadas dependem vitalmente de algoritmos e integrações contínuas para sequer existirem. Sem a máquina pesada operando no back-office, a filosofia sucumbe. No entanto, ao ouvir você detalhar a mecânica profunda do ICRM, dos funis de retenção verticais e dessa necessidade de equilibrar escala com percepção de exclusividade, eu percebo uma área cristalina de convergência entre nós. O reconhecimento de que o modelo antigo ruiu Da pessoa e sem continuidade de diálogo é um atalho pavimentado e veloz para a falência. A união entre a cultura relacional empática e a infraestrutura tecnológica adequada é a única blindagem real que as corporações têm. Sem dúvida, porque a cultura isolada da ferramenta gera estagnação, ineficiência e, francamente, exaustão nas equipes que tentam gerir relacionamentos complexos usando planilhas soltas. Em contrapartida, a ferramenta isolada da cultura gera uma mecanização perigosa, alienando o cliente sobre o disfarce de modernidade. É na intersecção perfeita dessas duas forças que vemos, por exemplo, o desenvolvimento de programas de fidelidade bem-sucedidos. Os dados escaláveis sustentam a economia do programa, os pontos, as regras algorítmicas, mas é a filosofia de valorização mútua e o senso de exclusividade que fazem com que o consumidor realmente queira puxar aquele cartão de crédito específico na hora de pagar. Precisamente. E refletir sobre como essas duas frentes, o calor humano do dono da mercearia e a precisão fria do Vale do Silício, não precisam ser forças antagônicas, mas complementares. Isso é o que torna a gestão moderna tão fascinante. Então, no final das contas, talvez a sua empresa precise urgentemente daquele radar mais caro e preditivo para organizar o caos de milhares de transações diárias. É o mais provável. Mas se quem atende o telefone, se quem responde ao tweet, se quem senta na cadeira de vendas não possuir uma filosofia enraizada que valorize genuinamente a saúde daquele relacionamento, o sistema vai apitar no vazio. A essência do CRM não sumiu.
Ela se fragmentou numa nuvem de dados complexa, aguardando a atitude gerencial correta para voltar a ter o significado daquele antigo cumprimento pelo nome. Se você lidera, trabalha ou opera em uma organização que lida com clientes, nós deixamos o convite. Olhe para o seu ecossistema amanhã. Vocês estão comprando tecnologia para automatizar o relacionamento ou para liberar os humanos para se relacionarem melhor? Agradecemos a sua companhia em mais essa análise estrutural. Continuem questionando, continuem debatendo.